Alô, alô, boa sexta-feira para nós, para você que está em casa. Muito prazer, muito prazer se você está chegando agora. Eu sou a Sanai, eu sou uma mãe atípica, uma esposa, filha de Deus. Mas esse canal não está aqui para falar sobre as deficiências dos nossos filhos, mas para prestar um apoio emocional, falar um pouco dessa gestão toda, da rotina, de como lidar com tudo isso, do casamento, que infelizmente sente muito, né? Então, se você é novo, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, que toda sexta-feira, 7h17 da noite, a gente está com um vídeo novo. E hoje eu vou falar em resposta, na verdade, né? Estou fazendo esse vídeo para uma seguidora que perguntou como foi que meu casamento foi restaurado. Eu falei algumas vezes, em alguns vídeos mais antigos, né, que nós tivemos que nós nos separamos e foi restaurado, e ela me perguntou. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, vai ser um pouquinho mais longo provavelmente o vídeo. E eu não consigo falar da restauração antes de contar um pouquinho da gente, né? Do Rafael, para quem já conhece, ele já às vezes aparece por aqui, que é o meu marido. Nós sempre fomos, esse ano faz 16 anos que nós estamos casados. Casados de fato morando juntos, vivendo uma vida de casal, né? E casados no papel, na lei dos homens, casados mesmo, faz 13 anos, que foi também após a nossa conversão. Nós nos convertemos juntos. Então tá aí o porquê desse monte de tatuagem também, né? Às vezes tem pessoas que perguntam e tal. É claro que a maioria delas, quase que todas, eu fiz antes dessa conversão. Algumas eu me arrependo, algumas nem tanto, porque eu também gosto, mas eu não posso negar que essa sou eu. Faz parte da minha história, é quem eu fui, é quem eu sou, e de forma alguma a gente pode se envergonhar disso, porque a gente sempre lembra de onde a gente saiu, de onde Deus tirou a gente. Então, há 16 anos atrás, nós nos conhecemos, namoramos bem pouco, muito pouco, a gente já foi morar junto, tudo dava certo, vamos lá, e beleza. A gente sempre, em uma coisa, nós sempre fomos muito alinhados, mesmo que novos, com pouca ou nenhuma maturidade ainda, uma coisa sempre fez a diferença, e isso é primordial no casamento, que é a instituição, é uma coisa que Deus, né, no, quer para nós, é que tanto Rafa quanto eu, nós sempre nos priorizamos o nosso relacionamento. A gente deixava os amigos de lado, a gente deixa, se fosse preciso, é claro, a gente deixava o trabalho de lado. A gente, na época, nós morávamos em São Paulo, então tem essa coisa de vida 24 horas, né? Trabalha final de semana, feriado, à noite, de dia, então a gente sempre priorizou as nossas folgas junto também. Isso a gente sempre foi assim, muito parceiro, muito companheiro. Aí nós mudamos de cidade algumas vezes, nos convertemos, casamos no papel e sempre, claro, né? Aquele casamento normal. Nos amávamos, nos dávamos bem, mas também tinha desentendimentos, óbvio, né? Também pela idade, a gente não tem muita cabeça ainda, sempre tá certo. E uma coisa que nós tínhamos em comum era o sonho de ter um filho, uma filha, né, independente. Na verdade, eu sempre sonhei em ter dois. Eu queria o meu primeiro e depois eu queria adoção, né? Eu queria adotar um após a minha gestação. Mas como foi bem dificultoso, eu achava que eu não podia engravidar, porque eu tinha alguns problemas aí, né, nos ovários e tal. A médica também mencionou algo do tipo. A gente nunca se cuidou. E, né, se vier, ótimo, vai ser uma bênção de Deus. Se não vier, tudo bem, a gente só adota. Aí a gente mudou para uma cidade grande do litoral catarinense. Foi também mais um sonho, né, que a gente tinha. E nessa cidade eu engravidei. Eu engravidei aos 30 anos, já não era tão nova assim. E para a nossa surpresa, eu digo para nossa porque acredito que até para o próprio Rafa, ele não aceitou essa gestação, essa gravidez. É claro que ele não me falou com todas as letras, não quero esse filho e nada do tipo, mas mostrou em atitudes que ele não tinha aceitado. E como nós sabemos, tanto biblicamente, lá na frente, lá atrás, né, há muito tempo, tanto cientificamente, nós carregamos algumas coisas
dos nossos pais e das gerações passadas. Isso tanto físico quanto emocional, é aquela coisa que é hereditário, né? O tal do genético que a gente fala, mas também é bíblico. E aí tá a tal da importância, eu já falei dessa terapia aqui, né? Que é uma terapia maravilhosa, que pra gente, assim, foi quase que um divisor de águas da microfisioterapia. Vou deixar o card aqui em cima se você não assistiu esse vídeo. Foi uma terapia que fez a gente se conhecer melhor. Na verdade, a Vitória especificamente e o Rafael. Através dessa terapia, a gente pôde descobrir o porquê a não aceitação dele, que eram coisas que não vinham dele, na verdade, eram coisas ali anteriores, do passado. Então, descobrir o porquê de todas as coisas fez toda a diferença, porque a gente começou a trabalhar em cima disso. E desde o início foi muito difícil, desde o primeiro dia com a Vitória. Para você que já está no canal, já aproveita e curte o vídeo e compartilha com os amigos. Você deve saber que a nossa jornada foi muito difícil desde o primeiro dia, porque a Vitória, a Vitória, para quem não sabe, ela tem o nível autismo do nível 3 de suporte com deficiência intelectual, está em investigação e teve a paralisia cerebral. Ela sempre apresentou um quadro de automutilação, ela se machucava muito, mordia o interior da boca, batia a cabeça, arrancava os cabelos, puxava os meus cabelos, nasceu o dentinho, começou a morder muito forte, ela estava sempre com um galo, sempre foi assim, tortuoso, né? Os primeiros anos ali, a gente não sabia como lidar, era sofrido, tanto pra gente, para ela mais ainda. Ela não dormia com nenhuma medicação. Para você que é mãe atípica, pai atípico, ou acompanha de alguma forma essa rotina, você deve saber o quanto é difícil você casar terapias, consultas, exames, medicações, troca de medicações, a questão aí da inclusão na escola, nos lugares, é um desafio todos os dias. E é claro que o casamento sempre sente, porque querendo ou não, pelo menos nesse início, o casamento fica abalado, porque a mulher passa ela não tem mais só o marido para dar atenção, né? Ela precisa dar atenção para um filho que tem muito mais demandas, pede muito mais, né? Do que outra criança, talvez. Eu tive que parar de trabalhar, então o Rafael continuou trabalhando. Claro, chega cansado do trabalho, quer chegar em casa e ficar à toa ali. Chega em casa, a criança chorando, eu estressada, aquele caos todo. Não era um ambiente realmente confortável para nenhum de nós. Mas é óbvio que nós, sendo adultos, tínhamos que, né, aprender a lidar com a situação. Não estou tirando o corpo fora. Isso era bem difícil. E aí, então, Deus nos enviou para uma cidade, um povoado, praticamente, eu digo, né? Uma cidade do litoral também catarinense, mas uma cidade bem pequenininha ali, mais para baixo, quase na divisa com o sul. E foi um lugar ali praticamente de um retiro espiritual, para a gente se alinhar mais com Deus, para a gente ouvir mais a voz dele, a presença, a vontade dele. E foi ali que muita coisa mudou, tanto para pior quanto para melhor. Depende em que área nós estamos falando. E aí, um belo dia, ele falou que ele ia embora. É claro que essas discussões já vinham de muito tempo, não foi do dia para a noite. Já quase, praticamente, que não existia um casamento, a gente não podia dormir junto, a gente não saía, a gente não tinha mais amigos, nós não tínhamos um momento de lazer. A Vitória ficava 24 horas com a gente, porque não dava certo a inserção na creche, não dava certo isso e aquilo, e foi aquele caos todo. Não foi novidade, então o dia que ele chegou e falou para mim que ia embora. E eu já, como estava cansada, né? Porque afinal de contas a gente brigava direto, era briga atrás de briga, eu não gostava desse clima, tipo, eu não fui criada assim, né? Eu acho que não é certo brigar, discutir na frente do filho, da criança, não, independente se ele está entendendo ou não. Então eu também já estava assim, meio de saco cheio. E ele falava que queria viver a vida dele, que ele não aguentava mais, e eu tava super aguentando, né? Eu falava para ele, eu super aguento, eu adoro essa vida que a gente entrou, e enfim. Eu não relutei, porque eu também estava estressada, e ele foi embora, voltou para a antiga cidade, foi trabalhar, foi viver a vida dele, né? Como alguns homens fazem. Fogem das responsabilidades.
como se o filho fosse só da mulher. Nesse tempo foi bem no período de férias, as férias de dezembro, de janeiro. Fiquei 2 meses sozinha com a Vitória. Então minhas irmãs, minha mãe e minha tia, elas se revezaram para ficar um tempo comigo, porque eu estava sozinha numa cidade muito distante de onde meus familiares estavam. Elas foram se revezando para eu ficar pouco tempo sozinha, poucos dias. Nós morávamos a aproximadamente 250 metros da praia. Então, nas férias, como a Vitória gostava muito de água, todos os dias no meio da tarde, também para passar um pouco tempo, porque era angustiante, era estressante. Ela fazia xixi no chão, fazia cocô. Eu tive que colocar cadeado em todas as portas dos armários, da cozinha, do quarto, de tudo, pela bagunça. E a médica, né, me auxiliando, me ajudando. Então, todos os dias nós íamos andando para a praia. Aí, claro que lá ela se cansava e eu voltava com ela no colo. Tinha que fazer algumas pausas demoradas para conseguir levar ela até chegar em casa, porque daí 250 metros parece 1 quilômetro com ela no colo. E eu lembro que a praia era sempre vazia. Era uma praia assim, quase que deserta, eu diria, porque estava sempre ela e eu. Não era assim, não tinha muitos turistas, era uma praia bem tranquila. No máximo tinha um ou outro pescador ali bem longe, a perder de vista. Então eu tirava aquele momento para me conectar com Deus, para não me revoltar. Lá tem eles valorizam muito a natureza, né? Então tinha restinga, não tinha nada de quiosque, de som, e tem muitos pássaros, né? A fauna ali é divina, é incrível. Ficava vendo as garças e cada dia aparecia um passarinho diferente. E eu ficava ali meditando, conversando com Deus todos os dias. E quando nós íamos embora, eu lembro que essa música ficou marcada para mim. Eu sempre ia cantando aquela música: se essa rua fosse minha. Eu cantava na volta, que era, na verdade, era para me acalmar, para me consolar da situação toda, mas também porque eu não queria passar todo aquele sentimento ruim para a Vitória. Então eu cantava meio que como um conforto para mim e uma música calma para ela ir voltando, se acalmando, tranquilizando. Pelo menos era o que eu acreditava, né? Que assim eu não passaria os meus sentimentos e minhas emoções ruins para ela. E aí, um belo dia, como qualquer outro, nós fomos à praia, Vitória e eu. Enquanto ela sentava ali na areia, ficava no rasinho, né, batendo a água ali, num lugar seguro, e eu ficava sempre com ela de pé ali, pronta para qualquer coisa. Tava chegando o aniversário da Vitória. Nós sempre nos falávamos pelo celular, pelo WhatsApp, mas eram conversas sempre ríspidas, ou ele me deixava falando sozinha. Eu sei que toda vez que ele se conversava pelo WhatsApp, eu me estressava. Ou eu me estressava, ou eu brigava, ele não queria falar comigo, não dava atenção, coisa de homem, né? Assim, eles têm muita dificuldade em mostrar a vulnerabilidade deles, achando que essa coisa machista, né, que eu preciso ser forte. Então, nossas conversas eram sempre muito difíceis, mesmo à distância. E ele vinha para ver a Vitória no aniversário dela, porque eu pedia, que ela sentia falta dele. Já fazia 2 meses que ele estava longe, sem vê-la, né? Sem ter contato nenhum. Ela não entendia ainda falar pela câmera de vídeo, né? Então ela não tinha contato nenhum. De repente o pai dela sumiu. E eu lembro que eu rezei bastante nesse dia na praia, porque eu estava muito nervosa, estava muito ansiosa. Eu estava com medo de encontrar, não sabia se a gente ia brigar, se ia ser dois estranhos, como é que vai ser. Eu estava com aqueles sentimentos todos a mil, aflorados. E aí eu comecei a rezar para Deus, para me ajudar, para que a gente não brigasse, para que, né, que fosse tranquilo e todas essas coisas. E de repente ele falou comigo: e para você que está em casa, se você já escutou a voz de Deus, se você já sentiu no seu coração a voz de Deus, se você sabe que ele já falou com você de alguma maneira,
você sabe do que eu tô falando. Não tem como descrever exatamente, porque eu sei que tem pessoas que não acreditam nisso. Mas quando Deus fala com a gente, é uma sensação corporal, inclusive, que é inexplicável. O que a gente sente parece que é tão grande que não cabe na gente. E Deus falou para mim, naquele momento, que era para eu perdoar o Rafa, para voltar com ele, mas que eu teria que dar o primeiro passo, porque ele era orgulhoso bastante e não ia fazer isso se eu ficasse esperando. Eu fiquei assim, né? Meu Deus, como que eu vou fazer isso se ele não quer nem conversar comigo? Enfim, chegou o dia, eu fui buscar ele na rodoviária, fomos para casa, ele trouxe ali os presentes para a Vitória de aniversário, nós passamos o dia inteiro feito dois estranhos, e eu fiquei pensando como que eu vou falar alguma coisa para ele, porque eu também, claro, tenho minha porcentagem de orgulho, afinal de contas eu sou humana, e não achei uma brecha, e agora o que que eu falo, quando eu falo, e a gente passou o dia inteiro feito dois estranhos, totalmente estranhos. Acho que até se nós fôssemos de fato estranhos, o papo ia fluir melhor. Mas aí eu esperei a Vitória dormir, que era mais tranquilo também. Geralmente ela não deixava a gente conversar, batia muito na gente, não deixava a gente ficar no mesmo cômodo. Era sempre muito caótico, de várias maneiras que você puder imaginar. E aí eu falei ali com Deus, rezei, me ajuda, meu pai. Eu não sei o que eu tenho que falar, não sei como vai ser, mas se o Senhor me pediu, me ajuda. Aí eu fui lá, para minha surpresa, ele recebeu bem. E assim, em uma noite de conversa, porque ele já estava indo embora no dia seguinte, ele só veio para visitar a Vitória mesmo e já ia embora. Em uma noite a gente se resolveu e viu que se amava, a gente estava com saudade, não, nós estamos dispostos, tudo bem. E aí ele tinha que voltar no dia seguinte porque ele estava trabalhando ainda. Ele tinha que, né, sair do trabalho, resolver algumas questões ali para voltar. E nós combinamos então que dentro de, se eu não me engano, acho que 2 semanas, não sei, ele voltaria. Passou as 2 semanas. E é claro que, né, quando acaba de voltar, é aquela coisa de namorado de novo, né? Ai, que saudade e tal. Embora, claro, a nossa realidade, eu deixei bem claro para ele no dia, né? Falei, a nossa realidade não mudou aqui. Você saiu com seus amigos, você trabalhou, você viveu a sua vida lá, mas aqui continuou tudo igual. Então você tem que estar disposto não só a voltar comigo, mas a pegar essa vida para você de novo, né? De volta, da sua filha, da nossa realidade, que é a mesma, aqui não mudou, né? E ele falou que estava disposto e tal. E aí você pode pensar, nossa, né, Deus pediu para você perdoar, você perdoou, e realmente foi assim de Deus. Porque eu falei, Deus, eu tinha tanta raiva dele, eu tinha tanta raiva dele, cada vez que a gente conversava pelo WhatsApp, me consumia, que eu falava, Deus, eu vou perdoar o que o Senhor está pedindo, mas você tem que tirar todo esse sentimento ruim de mim, senão eu não consigo. E Deus é tão maravilhoso que ele tirou, né? Ele tirou, é claro que a gente não esquece, a gente não fica com amnésia, mas eu consegui superar aquela raiva, aquela mágoa toda. Eu estava, claro, também muito descrente, não esperava aquilo dele, né? Mas Deus tirou tudo isso de mim e eu poderia falar que a gente viveu feliz para sempre até hoje, mas não foi o caso. Porque Deus ele restaura, mas ele faz a parte dele, né? E a gente tem que fazer a nossa. E a nossa parte, claro, é a mais difícil. A gente tem que amadurecer, a gente tem que lidar com os nossos fantasmas, com os nossos medos, com as nossas frustrações, realidade, problemas, dificuldades, e uma montanha russa que só desce, e aquele que e tudo continuou como era antes. A Vitória não melhorou, continuou tudo igual. Então, é claro que com o passar do tempo, ele começou a desanimar de novo, a gente tinha alguns desentendimentos. É claro que daí já não eram brigas, assim, discussões, né, como eram antes, mas a gente se desentendia, me estressava. E o Rafa, ele tem essa coisa que ele gosta de brigar, sabe? Parece que ele gosta de brigar, porque às vezes eu tô brava, então eu não quero conversar. Eu penso, vamos esperar a gente se acalmar, os ânimos se acalmarem e a gente conversa.
Eu não quero discutir, eu quero conversar e resolver. Mas ele é aquele que gosta de gai, gosta de carne, sabe? Quando não tá na hora. E é claro, muito orgulhoso, como sempre, né? Aí, aproximadamente um ano e meio depois, a gente já tínhamos se mudado de casa, de cidade, estávamos mais próximos da família, enfim, né? Que era o que a gente queria, ter um apoio emocional. E ele falou que ele ia embora de novo, porque ele estava cansado. Eu tenho que rir, porque, né? Que graças a Deus já passou. Eu, assim, meio sem saber o que fazer, eu realmente já estava cansada de novo, né? Novamente, outra vez, de sempre me estressar. E foi um cansaço, realmente, foi um cansaço. Mas eu tentei abraçar ele, de alguma forma demonstrar um carinho, mesmo que com a vitória, mesmo que em meio àquele turbilhão de dificuldades. Eu tentei dar o braço a torcer, mas ele estava totalmente arredio. Ele não queria, ele é muito orgulhoso. Então ele não queria voltar atrás. Aí eu pensei, peguei ali, a gente estava dormindo separado porque ele dormia com a Vitória não consegue dormir comigo porque a ansiedade fica demais, é mais um dos problemas, né? A falta do nosso tempo, da nossa intimidade. Aí eu fui dormir no quarto à noite um dia e conversei com Deus. Ó, Deus, você tá vendo, né? Eu acho que se você pediu para eu perdoar ele naquela época, é porque era pra gente ficar junto. Só que agora é ele que não quer. Você tá vendo que eu tô tentando de tudo, ele é orgulhoso, eu não tenho mais o que fazer. Não está mais nas minhas mãos deixar esse homem aqui em casa. Então, se o senhor quer que a gente fique junto, então agora é a sua vez. Faz alguma coisa que eu não consigo mais. E aí, não é que Deus ele é tão maravilhoso, gente. Ele é tão maravilhoso. Quando eu digo isso é porque ele é mesmo. Porque o Rafa não dava o braço a torcer. Ele era extremamente orgulhoso. Eu já tinha cansado de pedir, de abraçar, de tentar formas de carinho, de ver se ele voltava atrás da decisão dele. E eu falei, Deus, não consigo mais. Se é pra gente ficar junto, se é a sua vontade, então é agora do Senhor interferir na nossa relação. E foi isso que ele fez. Ele interferiu. Porque só quem podia amansar o coração do meu marido naquela ocasião era Deus. Eu não conseguia mais, porque nós temos limitações, nós temos emoções que falam mais alto às vezes. Talvez nós estivéssemos fazendo tudo errado de novo, não sei, né? Mas enfim, Deus amoleceu o coração do meu marido. Ele já tinha amolecido o meu coração uma vez, e nessa segunda ele amoleceu do meu marido. Então, na verdade, quando ele falava que ia embora, no fundo eu ficava pensando assim: não vai embora, deixa ele falar, Samara, deixa ele falar, porque Deus quer que vocês fiquem juntos, então ele não vai embora. E eu ficava mentalizando isso. Pensava, eu não tenho mais o que fazer, mas eu sei que ele não vai embora, Deus vai fazer alguma coisa. E eu tinha tanta certeza disso, que o milagre aconteceu. Deus fez ele não ir embora, ele de repente um dia ele ficou carinhoso, quis conversar comigo e a gente se entendeu e Deus é maravilhoso, é tudo que eu tenho para falar, porque quando eu não consigo e eu me esforcei bastante para uma coisa e Deus viu que me esforçando eu não consigo, eu falo para ele, ó, eu não consigo mais, meu pai, me ajuda, porque isso não está ao meu alcance. Ele vai lá e faz. Então foi literalmente ele que restaurou duas vezes nosso casamento, amoleceu o meu coração, amoleceu o coração dele. Claro que depois a gente teve, né, desentendimentos assim, mas desentendimentos apenas de se discordar mesmo, ter opiniões diferentes. Mas a gente conversa muito hoje. Ele diminui um pouco o celular, que sempre foi um problema muito grande aqui. A gente, né, aos poucos ele foi entendendo que conversar é uma forma saudável, sadia de comunicação, não é brigar, né? Então, isso era sempre o que pegava bastante por ele ser mais estressado, ter esse lado, né? Esse irmão desse, de homem. Então, ele começou a se soltar mais, falar mais sobre os sentimentos dele também, mostrar o lado vulnerável. Quando a gente conversa, eu vejo que está estressado, eu falo para ele, né? Quando a gente se acalmar, a gente conversa, para não levar essa conversa para um nível, né?
ruim, que a gente não quer, então a gente espera esfriar um pouquinho. E é claro que, né, nada é perfeito, nenhum relacionamento é perfeito, ninguém concorda o tempo todo, mas a gente aprende a lidar com as discordâncias, a gente amadurece muito nesse trajeto. Eu lembro, assim, nesses 2 meses que eu fiquei sozinha, parece tão pouco tempo, mas foi tão sofrido, tão angustiante para mim, que eu lembro, assim, parece que eu tenho dó de mim mesma naquela época. Mas hoje eu vejo o quanto foi bom para o nosso crescimento como pessoas, como mulher, como marido, como filhos de Deus, como pais. O Rafa aceitou a Vitória, aceitou com todas as limitações dela, com todas as características dela, boas ou não tão boas assim. E a gente, claro, né? Ainda estamos aí nessa luta, nesse processo. Mas o mais importante é que a gente tem um ao outro. O que eu falo é que não é fácil. Deus, ele é muito bom, como eu já falei uma vez, mas ele não é bonzinho. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que obedecer, a gente tem que seguir a palavra dele, a gente tem que fazer o que é certo, a gente tem que engolir, às vezes, nossos sentimentos também, ser menos impulsivos, né? Para a mulher ou para o homem que é impulsivo, ser menos orgulhosos, porque o casamento depende dessa união, dessa parceria. Homens, se você estiver assistindo, o homem que está aí do outro lado, se abra mais com a sua mulher, porque é muito difícil o papel dela também. Às vezes os homens pensam que ficar em casa é fácil, porque não está trabalhando, só fica em casa. É muito desgastante essa rotina com uma criança atípica. A gente realmente fica sem tempo, é um cansaço mental, emocional muito pesado, mais até do que o físico, às vezes, embora dependa, né, da deficiência. Mas, casais, tentem conversar entre si. E conversar, que eu digo, é se comunicar, não é só o diálogo, porque não adianta um falar enquanto o outro não está entendendo. E cada um tem uma linguagem de amor, né? Eu sempre fui um pouco mais fria que o Rafa. O Rafa tem uma linguagem de amor, eu tenho a minha, você tem a sua, que talvez seja diferente do seu marido. Então é importante vocês conhecerem qual é a linguagem de amor de cada um, para fazer um pouco mais pelo outro também, mas é claro que é uma via de mão dupla. Os dois precisam querer, os dois precisam estar empenhados nisso. Não é fácil. Eu estou falando isso aqui hoje, já tem 9 anos, e desses 9 anos, os nossos últimos meses foram mais tranquilos, né? Foram assim, não vou nem falar que foram felizes, porque as dificuldades continuam, mas foram mais tranquilos como casal. Então, eu falo que não é para desanimar, porque o seu pode ser em um ano, o seu pode ser em meses, essa restauração, mas é que às vezes vai tempo, a gente precisa abrir mão, muitas vezes, do nosso orgulho, de quem a gente é, da nossa raiva, e a gente tem que estar disposto a ceder para o outro, a gente tem que estar disposto a ver os nossos erros também, onde a gente pode melhorar. É de extrema importância que a gente se conheça antes de conhecer ao próximo, de julgar também, né? O nosso parceiro, a nossa parceira. Por isso eu sempre falo que a terapia seria legal, bacana fazer. Sei que não é do alcance de todos, uma psicanálise para você ter um conhecimento interno maior, né, de inconsciente, uma análise pessoal, tenta ver a situação por outro contexto, mas antes de tudo, peça a Deus. Porque se você não consegue abrir mão do seu orgulho, se você não consegue abrir mão do seu rancor, da sua raiva, seja do que for, se você não consegue mais estar fora do seu alcance, pode ter certeza que se você pedir para Deus, Ele vai tirar isso de você. E acredite, eu não acreditava, eu era bem cética uns anos atrás sobre isso. Acredite no que eu estou falando, que é como se Ele tirasse com a mão e colocasse coisas boas em você, as coisas das quais Ele sabe que você precisa. Então, casal, pai, mãe atípico, não desanima. Eu sei que não é fácil.
Eu gosto de falar as coisas aqui, às vezes eu rio porque eu acho engraçado mesmo, mas a situação não tá legal. As minhas conversas com Deus, né? Ele sabe ali de toda a minha intimidade. Mas casais, não desistam. A maternidade, a paternidade atípica é realmente assim para nos levar a nossos limites. Só que é para a gente superar cada limite. A gente chega no limite, a gente cresce. Já diz a frase, né? Você quer ser feliz, fica sozinho. Você quer crescer, então casa e tem uma família. E realmente é isso, é crescimento, é cumplicidade, não é só amor, é amor também, mas é escolha diária de como a gente quer que seja o nosso amanhã e a educação do nosso filho. Então é isso, gente, não desanima. Sexta-feira que vem eu tô de volta com um vídeo novo. Um ótimo e abençoado final de semana para vocês e segura para a peteca não cair, que final de semana exige um pouco mais da gente.